Dia, pessoal. O André colocou aquele texto lá no nosso grupo de coletivo, e aqui agora a gente vai compartilhar. Quem tem alguma contribuição, a gente precisa, por conta do horário, ser bem objetivo com relação à finalização da construção daquele documento. Então, quem já tiver alguma sugestão para acrescentar lá, pode falar. A gente precisa alinhar o porquê. Sai aqui. Malu, com Pode licença. gravar naquele documento. Sim. Malu, com licença, eu preciso esclarecer uma coisa. Aqui é uma formação, novas funções sociais de aprendizagem e educação. Algumas pessoas não estão sabendo. Então, tem que explicar. Tá, então eu vou pedir ao professor para vir aqui explicar. Para aqueles que estão pela primeira vez escutando, trata-se de defender a dignidade de uma pessoa, uma colega professora, que vai defender em tribunal no dia 25 uma queixa-crime da Secretaria de Estado de São Paulo, e que é um disparate do princípio ao fim. Aquilo que a Fabi fez foi modificar o seu modo de trabalhar com excelentes resultados. Aquilo que a Secretaria de Estado de São Paulo está a fazer é indecente, é escabroso, porque está desde assédio moral, até que passam por ameaças, até um processo disciplinar. A lei que evocam é de 1968. Parece que não há uma Constituição de 88, parece que não há uma lei de bases de 96. Parece que a lei que nos rege ainda hoje é a lei da ditadura. E essa lei diz que qualquer ato público tem que ser, só pode ser tomado a partir de um pedido de autorização à Secretaria de Estado. Onde é que está a autonomia? Onde é que está a dignidade profissional? Então, houve colegas, companheiros, companheiras que se organizaram para fazer, para já, um texto para defender juridicamente, cientificamente, a Fabiana, mais conhecida por Fabi. E é esse texto que está aí para ser melhorado, para durante a próxima semana ser trabalhado e depois publicado, e depois múltiplas iniciativas que mostrem que estamos em democracia, que mostrem à Secretaria de Estado que a ditadura acabou, que mostrem que os professores têm autonomia a partir do artigo 15º da Lei de Bases, a Lei de Diretrizes e Bases. Então é isso que está aqui a acontecer. Agora passo para a Zizi, a Malu e o João, que vão conduzir este diálogo. O Mauro está com a mão levantada. Depois que terminar essa construção, eu vou trazer a formação. Então, com relação à formação. Você quer falar? Fabi, Zizi? Oi, eu tô aqui. Pode falar, Mauro, estamos te ouvindo. Sou eu? Tá. Então, esse texto, o texto tem que estar havendo retorno no áudio. Quem não estiver falando pode, se puder, emudecer o microfone, vai ajudar bastante. O texto ele foi feito muito rapidamente, de quinta-feira para hoje, né? Ele ainda precisa de uma, eu chamaria de uma penteada, né? De uma revisão geral. Tem coisas muito importantes que entraram, que falam dos resultados. O que acontece em relação a esse processo, só para compartilhar com vocês, é que o processo foi motivado
por uma questão formal, por questões formais, principalmente relativas à entrevista que a Fabi concedeu, sem conhecimento da assessoria de imprensa, sem o pretenso, alegado desconhecimento da assessoria de imprensa da Secretaria, e um dia que a escola foi fechada para dedetização. Então, com base nessas questões de natureza formal, a comissão designada ela fez uma avaliação, entre aspas, uma avaliação muito precária do projeto de tutoria em ação. Então, o que acontece, né? A avaliação sobre o projeto ela foi muito parcial e precária. Ela reconhece que houve desempenho dos estudantes em relação com famílias aperfeiçoada e, para nossa surpresa, esse assunto que seria da maior relevância, ou seja, resultado em aprendizagem, resultado em autonomia, resultado em integração e melhoria do clima organizacional da escola, ele é desconsiderado. Acho que o grande argumento é assim, o olhar para a educação, ou seja, para o resultado do que a escola faz, ele foi submetido, ele foi subordinado a questões formais que não têm a mesma relevância para a sociedade. E o resultado final é que o projeto foi descontinuado e a equipe foi desfeita e o prejuízo voltou para quem? O prejuízo é para os estudantes, para as famílias. Eu sei que é claro que é importante a gente defender a Fabi e a equipe contra a injustiça que ela está sofrendo, mas tem um outro elemento que é bem importante, é que o direito à educação que estava sendo conquistado com o projeto, ele foi descontinuado, ele foi, enfim, anulado, né, esse resultado que estava sendo conduzido pela equipe. A minha sugestão, de natureza mais prática, é que esse texto seja revisto e seja compartilhado para fins de assinaturas online, e que a gente possa fazer uma campanha de divulgação em torno dele para que no dia 25, quando está marcada essa audiência, né, enfim, esse passo no processo jurídico, no processo administrativo, que a gente já tenha mobilizado todas as redes que a gente puder em favor da visibilidade sobre esses absurdos. Lembrando para vocês que depois que a gente fez o texto, o Mauro foi a pessoa que construiu esse texto, tem uma parte em vermelha que foi a Fabi, né, e o Serginho que contribuíram ali contando resumidamente os resultados positivos que eles tiveram, né, no tempo em que o projeto aconteceu. Né? Isso. Então, vou baixar Tem como compartilhar a tela para a gente ver juntos ou não? Olha, Fabi, tem, mas o texto ele é longo para o tempo que a gente tem. Não sei se é viável. A gente está no telefone e não seria muito simples compartilhar a tela. Talvez alguém possa fazê-lo, né? Assim, uma das dificuldades dessa argumentação, não sei se eu fui claro, é que o processo ele é iniciado com base nesses dois argumentos que eu mencionei. E a comissão ela tangencia a avaliação do projeto de maneira não sistematizada e faz, inclusive, observações que não têm cabimento, do tipo, nem todos os professores aderiram. É como se fosse uma crítica. E, na verdade, os professores foram consultados. Os que aderiram participaram. Os que não aderiram não precisavam ter participado, né? Exatamente porque foi dada a eles a possibilidade de participar ou não. Então, existem vieses nessa pretensa avaliação que eles fazem do projeto que prejudicam o julgamento, na minha visão. Eu não sou advogado, mas eu diria assim, olha, a ação começa com uma lide inicial e ela desanda, ela se mistura à avaliação do projeto. E a avaliação do projeto não pode ser feita de maneira tão superficial
e tão questionável. A gente lendo o processo, a gente vê que a avaliação ela foi enviesada e ela não foi concluída. Não poderia ser por amostragem, não com uma amostragem tão pequena, né? Teria que ser por amostragem, ou por amostragem científica, ou por uma amostragem que representasse a maior parte dos envolvidos, seja estudantes, seja professores, seja familiares. Eu agradeço à Zizi e a vós todos a vossa compreensão para utilizar a primeira metade do encontro de hoje para abordar esta questão. Então, conforme o Mauro falou, eu penso que não há condições neste momento para projetar o texto, ler e alterar. Eu proponho que durante a semana, vão cuidando de partilhar o texto e tê-lo concluído, pelo menos até sexta-feira. Mas o João quer falar e o Rogério também, e vamos acabar. O Rogério estava primeiro. Se não se importa, Rogério. Bom dia, pessoal. Prazer, um abração para todo mundo, em especial para as nossas professoras mulheres, no dia delas. Tá certo? O mundo é muito melhor com elas, com seu carinho, a sua maternidade. Bom, eu li o trabalho, eu perdi o encontro de quarta-feira com o Pacheco e o grupo, mas hoje de manhã eu cedo li o trabalho do André. Bom, me parece que há duas coisas em análise. A Fabi criou um projeto pedagógico na sua escola. Ponto. Esse é um tema. Entendeu? Esse projeto está sendo prejudicado, cerceado. Então, nós nos posicionamos em defesa desse projeto, do direito de esse projeto existir. Bom, você tem o artigo 15, o artigo 23, o artigo 81 da lei, mais a Constituição e 1000 argumentos pedagógicos da melhor qualidade. Então, essa é uma questão. Mas o problema nasceu de uma entrevista. Então, isso é o primeiro problema. Nós temos que lidar com duas coisas, tá certo? O cerceamento da liberdade de uma professora, de uma pessoa, dar uma entrevista sem autorização prévia. O que é isso, gente? Isso é censura prévia. Isso é controle, isso é inadmissível. Então, esse tipo de apoio, para esse tipo de apoio, a gente precisa de um apoio jurídico, né? Eu lembro, por exemplo, que está tantos juristas importantes, né? Do Prerrogativas, por exemplo, tá certo? A quem se poderia recorrer para que eles, tá certo? Contribuam nessa dimensão. Então, esse é um ponto importante. É preciso denunciar esse tipo de arbítrio, tá certo? De prepotência. Isso não tem nada a ver com democracia. Então, eu não poderia dar uma entrevista se o reitor da universidade não autorizasse. O que é isso? Tá certo? Isso é um absurdo dos absurdos. Então, essa é uma questão. Então, é preciso deixar bem argumentado nessa linha. Esse processo ele é impertinente. E aí é preciso um tipo de assessoria jurídica própria. E o segundo é o projeto propriamente dito, né? Aí também a gente pode mobilizar pessoas, mesmo em São Paulo, por exemplo, me lembro agora do meu velho amigo e professor Vitor Paro, né? Quantas pessoas podem entrar numa mobilização de opinião pública, tá certo? Para pôr a secretaria, tá certo? No seu devido lugar. Tá? É inadmissível cercear o projeto. Que o projeto não haverá nunca projeto perfeito, mas o direito de ter o projeto ele é assegurado, né? E tanto mais se ele tiver resultados positivos, como tudo indica que tem, e que ele lhe
respeita a pluralidade de pontos de vista dos seus professores. Azar dos professores que não entraram no projeto, estão sofrendo, estão adoecendo, provavelmente. Não estão sentindo a alegria dos colegas que participaram e têm outro tipo de relação. Era isso. Então, esses 2 pontos a serem considerados, tá certo? Cada um deve ser abordado sob seu ângulo próprio. Eu gostei muito do texto, mas eu acho que essas são as observações que me ocorrem. Obrigado. Boa tarde a todos. Depois o Helder, se está a falar depois de mim, está bem? Possível, Helder. Pronto, nós aqui, na altura, quando o Mauro e o André fizeram aqui o texto, fizemos 7 pontos, e para fazer algo que seja rápido e trabalhamos em conjunto de uma forma eficaz, estes 7 pontos nós vamos distribuir por vocês para formarmos equipas. Cada um de vocês pode deixar o vosso contacto, eu vou passar estes 7 pontos e cada um vai sentir onde é que poderá participar voluntariamente de uma forma aguerrida, eficaz, e trabalhamos aqui em equipa para saber o que é que podemos fazer em termos de calendário. Começamos a construir aqui todos estes pontos. Esta é a forma que nós achamos que nos vimos organizar, pelo menos até sexta-feira. O que eu pedi é o seguinte: pudesse deixar a Zizi ou aqui de lado o vosso contacto, quem quer participar, e eu vou recolher estes contactos e automaticamente vou enviar para vocês estes 7 pontos. Eu peço por favor, até domingo, eu vou estar atento, vamos construir as equipas, e depois eu e a Zizi, ou eu e o Mauro, a Valéria, ou a Fabi, vamos organizar reuniões com todos os grupos, de forma a estabelecermos aqui um calendário de organização, de podermos ter aqui uma ação muito eficaz e rápida até ao fim da semana. Isto é aquilo que eu peço, aquilo que nós combinamos e vamos fazer com todos. Está bom? Pronto. Só agradeço que façam isso, por favor, e de tudo o que eu já ouvi, de tudo o que já disseram, está na hora, de uma vez por todas, nós demonstrarmos que somos livres e de lutar por aquilo que queremos. Eu vou dizer algo forte: não quero morrer sem lutar pelos projetos, lutar por aquilo que eu amo, que é a liberdade de cada um. E por fim, quero-vos deixar que sejam fortes e unidos de uma vez por todas, e eu estou farto e cansado que as diferenças separem as pessoas e que as diferenças não venham unir as pessoas. Eu peço a todos aqui um forte apelo, uma mobilização forte de alguém que é especial. Todos que estão aqui são especiais. Quero deixar um poema muito simples que eu escrevi, que é: morremos? Não, somos sempre o amanhã, sempre. Obrigado. Olá, bom dia, boa tarde. Então, essa luta da Fabi é a luta de nós todos, porque essa ideia de aprender em comunidade, ela se vê ameaçada de maneira objetiva, não é a questão, né, em si. Eu gostaria de começar aqui primeiro parabenizando a todos, mulheres e homens aí que lutam pela comunidade, complementaridade, e nexos sem violências e desigualdades, e pensar que esse momento de crise é um momento de oportunidade também. Ou seja, eu acho que além de uma discussão jurídica, que vai ser muito fácil, eu acho, lei e anarquia, a Constituição Federal, a Carta Magna, a Lei de Diretrizes e Bases, elas respondem às questões pedagógicas que estão tangencialmente sendo atacadas. Acho que diretamente tem a detetização e outro fato aí da entrevista, aí, que eu não sei o que é o objetivo. Estou até curioso para conhecer a entrevista, assim, porque deve ser bem interessante o teor dela. Mas eu gostaria de colocar aqui que a crise é uma oportunidade também, né? Essa crise no sentido de convidar a secretaria para conversar. Não cair num discurso só jurídico, que acho que seria interessante também, de se resguardar, e aí eu passo essa seara aí para os juristas que nos acompanham, e se houver, Fábio, um sindicato também que possa confluir para esse esforço, mas também concomitante a isso, até antes, propostas de conciliação, de diálogo, de chamar para conversar, debate público, assembleia, de não defender o projeto, mas de apresentar, partilhar, de chamar para trabalhar junto.
mais uma vez, eu sei que esse esforço exaustivo da nossa parte, eu acredito que você tenha feito esse movimento várias vezes, mas de conversar tanto dentro da escola quanto nas outras instâncias em que você participa como servidora, docente, de convidar para conversar também. Então, conta comigo aí para esse movimento, tá? Eu acho que defender esse ponto de fragilidade, acho que uma corrente ela é tão forte quanto mais fraca dos seus elos, né? E estamos junto com você nesse momento, porque está sendo atacado esse elo, a gente precisa se proteger, porque é essa luta de todos nós. Obrigado. Posso? Bom, como é que se liga? Desculpa lá. Não consigo. Como é que se liga? Roberto, está difícil. É só para vos dizer que aqueles que estão presentes e aqueles que podem vir a juntar-se a nós, a minha gratidão, porque é nestes momentos que a gente entende o que é solidariedade. Em relação ao encontro das 11 tradicional, agradeço terem aberto este espaço e então, como disse o João e outros já, vamos aproveitar esta semana para ler o texto e ler iniciativas, que eu penso que não é possível fazer muito mais. Em relação aos companheiros e companheiras que estão aqui hoje, em Marca, agradecer também a compreensão desta alteração. Não, é preciso que realmente a nossa sabe, não fique sozinha. É preciso realmente que ninguém vou ao Grego. E depois nós vamos desligar porque estamos mesmo já com necessidade de continuar o nosso encontro. Pode falar, Greg. Oi, bom dia, me ouvem? Estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, que bom. O som do amigo Zé ficou bem abafado, não consegui escutar bem. Estou aqui no celular. Queria primeiro me solidarizar aí com a colega e queria trazer uns encaminhamentos bem objetivos, né? Eu queria, se for possível, pedir para os colegas para ter um texto menor e mais objetivo, para que eu possa apresentar em formato de moção, tá? Aqui no Rio de Janeiro, para a minha sessão sindical, que é a do ERJ, né? A gente vai ter a assembleia no dia 19, e acredito que a categoria aprove, né, a moção. Talvez seja possível também enviar para o Andes, e o Andes tem um alcance nacional, né? Ano passado e retrasado foi feita uma campanha para uma colega da UFES, do Espírito Santo, porque também estava sendo perseguida, o reitor estava querendo exonerá-la, e com essa campanha nacional, com a repercussão que teve, foi possível conseguir que o reitor desistisse, né, de perseguir a colega. Me parece que o sindicato aí de São Paulo da CEDUC é a POESP, tá? Eu também conheço colegas da POESP, a gente pode tentar uma moção na POESP. A moção em si tem um peso importante de apoio, mas ela também ajuda a mobilizar. Então, se fosse possível fazer uma coisa assim, bem simples, a professora é tal, o nome completo da professora, que trabalha na escola tal, o nome oficial completo da escola,
em São Paulo está sendo perseguida pela SEDUC porque deu uma entrevista. Isso agride a sua liberdade de expressão. O projeto foi descontinuado. Repudiamos a perseguição política e apoiamos a colega e o projeto. Uma coisa assim, bem objetiva e simples para eu poder apresentar, tá? Aqui no Rio de Janeiro, apresentar no CEP também. Gostaria de pedir aqui para a direção do CEP no Rio de Janeiro apoiar. Então, acho que é possível conseguir bastante apoio, né? E com essas moções também começar a mobilizar para que a gente possa, no dia do julgamento, estar em peso, né? Para pressionar para que essa perseguição cesse. No mais, eu concordo aí com o que o Helder falou, com todos os que me antecederam falaram. Tá? Obrigado. Ok, Gregory, a gente vai resolver isso na coordenação, tá? E a Tony, você trouxe. Eu queria só falar um ponto que o Mauro trouxe, achei bastante significativo. Começou com a solitária Fabi, né? E essa causa agora é de todos nós. Então, assim, uma força do coletivo que se instituiu naquela quarta-feira. Então, é sobre a Fabi, mas é sobre projetos, né, que acabaram. Então, essa é uma causa muito maior do que só da Fabi. E a questão que o Helder trouxe também, é muito importante a gente levar em consideração isso, o debate, né, não é a briga, mas é defender o direito na base de uma conciliação ética, política, jurídica, mas um debate. Então, a importância aí desse coletivo e dessa força desse coletivo. Eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que estão presentes aqui que eu acho que ainda não fazem parte do coletivo, para que entendam também a importância. Porque se antes um professor estava sozinho, ele agora tem outros, né, e toda essa rede aí de força, porque hoje a Fabi, ontem foram tantos outros, mas a partir de amanhã a gente não precisa mais estar sozinho nessa causa. Eu agradeço e a gente vai finalizar aqui, tá? Para que vocês possam finalizar aí a gente aqui. Obrigada. Bom sábado e final de semana para vocês. Zizi? Sim, Mauro, você quer fazer alguma colocação? Será que sou eu? Me ajuda. Só fazer algumas observações. O que o Rogério falou sobre a defesa do projeto, né? Infelizmente, Rogério, com todo essa pressão, né, sobre as pessoas, sobre os professores que estavam participando, houve uma desmobilização. A Fabiana pediu exoneração e o projeto foi interrompido por efeito dessa pressão. E o resultado ele foi descontinuado. Isso aqui por isso que o texto que está provisoriamente, ele recebeu esses 2 títulos, né? Um título que é uma defesa do direito à educação, ou seja, uma defesa, um olhar cuidadoso para a validade dos resultados, ou seja, para aquilo que todos nós esperamos da educação pública, né? Aquilo que como é que ela vai ser apreciada, no final das contas, pela aprendizagem, pela relação, pela inserção das pessoas na sua comunidade. E o segundo subtítulo era pela justiça em relação à Fabiana, porque esse é outro elemento, é o elemento da cassação da palavra dela e toda essa argumentação formalista que descontinua e desconsidera os resultados do projeto. Ainda sobre o que o Gregory falou, é bem importante mesmo. Eu fiquei consciente disso quando a gente fez o texto ficou grande. Ele faz uma explicação, né? E acho que a sua demanda, Gregory, é muito relevante. Assim, é ter uma coisa curta para que se faça uma moção direta, para que seja o núcleo central da nossa campanha, da nossa defesa. Estamos querendo apoio para, e isso pode ser feito
acredito que seja um processo de depuração num texto maior que tem uma natureza explicativa. Nós fomos fazendo ele explicando o que aconteceu em etapas. E aí tem mais um elemento, eu vi que, eu acho que é Tatiana disse que ela é advogada, e talvez ela possa acrescentar uma orientação. O que acontece é que existe uma defesa, existe um advogado, enfim, uma advogada constituída que vai apresentar a defesa na natureza formal. E a minha pergunta para a Tatiana é se existe um problema se a nossa moção não acompanhar os argumentos da defesa formal, ou se isso a gente não tem que se preocupar com isso. Não sei se é Vanessa, né? Eu troquei de novo, não é a Tatiana, é a Vanessa. É, Vanessa, um bom dia a todos. Na realidade, o ideal é que realmente acompanhe, né? Porque assim adquire uma força maior, né? De realmente contundência, né? Naquilo que está sendo proposto, né? Então, por isso que seria bacana entender qual é a linha de defesa que será utilizada no processo administrativo, para, a partir daí, a gente trabalhar uma manifestação, né? Seria ideal. Inclusive, o texto, eu não sei, eu também cheguei recente, então eu estou um pouco tentando ainda entender toda a situação, mas eu acredito que vocês estejam falando do texto do manifesto, que está muito interessante. No entanto, acredito que seja interessante também incluir os dispositivos legais que se aplicam, né, e na parte das acusações estabelecer uma equivalência, né, de uma forma assim bastante analítica, mas ainda bem sucinto, para que isso não se torne bastante extenso, né, mas para que a gente possa pegar todas as acusações específicas de forma específica e trabalhar isso, demonstrando o que isso fere, né, na nossa Constituição Federal, em LDB, enfim, quais são as leis que estão sendo feridas com essas acusações. Eu não sei se vocês conseguiram me ouvir, conseguiram? Conseguimos, certo. Você, mais uma vez, está evidenciando um desafio que a gente já enfrentou quando fez a primeira versão, né? Porque a gente cita as leis de maneira pouco profissional, né? Como princípios, e não fez o que você mencionou, que seria pegar a natureza da acusação, a natureza da lide, ou seja, do motivo que levou a instaurar a comissão de inquérito, e respondê-los pontualmente com base na legislação, enfim, com base na Constituição, no direito à expressão, etc. Isso não foi feito, e talvez esteja na peça apresentada pela defesa. Então, eu me coloco aqui à disposição tanto para conversar com a defesa da Fabi, para que a gente possa articular a melhor defesa, né? Porque, afinal de contas, como vocês já citaram aqui, é uma luta pela Fabi, mas também por toda a classe de professores, né? Por toda a educação de qualidade, por toda a liberdade de ensino e de aprendizado que a gente precisa aqui no nosso país, né? E, em geral, numa visão mundial, inclusive, né? Então, diante de tudo isso, eu me coloco à disposição. Meu telefone já está aqui no chat, posso recolocar e converso. Eu não sou da área criminal, mas eu tenho 20 anos de experiência na advocacia e já trabalhei com diversas áreas, então eu consigo ter uma visão interdisciplinar bem bacana para que eu possa ajudar aí no que for necessário, tá bem? Tanto para construir também o texto da manifestação com vocês e inserir aí os dispositivos legais e todo o cotejo analítico que é necessário para que tenha maior robustez, tá bem? Estou vendo várias mãozinhas levantadas. Eu faço parte da construção da formação, mas eu vou estar organizando, então, essa questão.
lembrar, organizando assim, repassando para vocês. Por favor, vejam que tem um link do WhatsApp que foi entregue para que as pessoas entrassem se quiserem saber dessa questão, tá bom? Para quem está chegando aqui agora, é só saber que isso aqui é uma formação, novas condições sociais de aprendizagem e educação, e hoje o amigo Zé solicitou que fosse visto essa construção aqui, tá? Então, as mãozinhas estão levantadas, João. Ok. Gregory, é possível tu pôres lá o teu contacto, se faz favor? Só das mensagens para eu e a Fábio nos organizarmos e enviamos depois para ti. Seria possível, se faz favor? Só isso. E a Vanessa, obrigado por tudo. Já tenho aqui o teu contacto, está bem? Depois já entramos em contacto contigo, com a Fábio, está bem? Obrigado. Gratidão a todos. Ana? Posso ser eu? O áudio Eu da Ana está penso que fechado. são duas ações, ou dois textos, certo? Com licença, Tá bem. Rogério. O áudio da Ana está fechado, ela não abriu. Oi, é a minha vez? Se o Rogério quiser falar, eu aguardo. Ah, desculpe. Tudo bem. Bom, eu não li o documento, estou tomando ciência agora nesse momento, mas gostaria de dizer, pelo pouco que eu percebi aí, eu me aposentei recentemente como supervisora de ensino. E a questão é a seguinte: infelizmente, essa questão legislativa, né, que ainda existe, que ainda está em vigor, que é de 68, nós tínhamos esse problema também no município que eu trabalhava, e no Estatuto do Funcionário Público, e que se a pessoa piscar o olho sem pedir autorização, realmente ela vai responder um processo administrativo. Então, no meu trabalho, era cotidiano essa comissão, né, a formação dessa comissão de apuração preliminar ou de sindicância, né, comissão sindicante, para ir à escola verificar o que estava acontecendo, fazer o relatório e apontar. Então, era um pouco desse papel que o que a Fabi deve ter recebido aí, né? Ela recebeu um apontamento e, a partir disso, foi instaurado um processo administrativo. Então, é sempre a partir do apontamento do funcionário público que vai. Esse funcionário público, normalmente, também não concorda com essa lei, tá? A maioria das pessoas com quem eu já trabalhei na minha vida discorda, reclama muito do envelhecimento dessa lei, do quanto ela é engessada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu compreendo que existe um outro fórum também necessário de debate, que é o de mobilização para que essa lei seja revista, porque ela envelheceu, e as pessoas, de fato, não têm autonomia. E o funcionário que vai na escola e que faz o supervisor de ensino, provavelmente, que faz, a partir de um trio de supervisor, que é feita uma análise e o apontamento para se instaurar o processo, ele é obrigado a apontar a partir dessa lei, porque se ele não faz o apontamento, ele também é sindicado, porque vai dizer que ele não cumpriu com o seu dever. Então, a gente sempre criou, obviamente, algumas estratégias para que isso não ocorresse, né? Tentar escapar desse tipo de coisa. Eu acredito que aí no caso da Fabi tenha sido uma arbitrariedade bastante grande e que deve ter muitos furos para ser abordado. Eu vou ler para tomar ciência, mas eu só queria dizer com isso que o Helder trouxe da necessidade de continuar chamando essas pessoas. E o que eu queria dizer é que muitas vezes esse funcionário público que faz o apontamento, ele também não é um grande vilão.
e ele também quer a revisão dessa lei. Ele também quer que essa lei seja alterada, mas ele é cobrado de alguma forma para fazer cumprir. Então, é mais no sentido de observar que esses outros funcionários, eles também podem ser agregados para uma luta de um fórum ainda maior. Nesse sentido que seria a minha fala. Obrigada. Rogério. Pois é, eu acho que nós estamos diante de duas questões, tá certo? Que em determinado momento elas se imbricam, mas são duas questões diferentes. A primeira e mais urgente é essa de defesa da Gabi do direito de livre expressão dela. Isso que a Ana Paula acaba de expor, isso é um horror. Isso aí é ditadura, isso aí não ignora a Constituição de 88, tá certo? Então, esse é um tipo de abordagem. E tocar para frente, quer dizer, denunciar isso. É um absurdo que no estado de São Paulo, entendeu? Que quer ser a locomotiva, entendeu? Que tem toda essa riqueza. Infelizmente, né? São Paulo está vivendo também um momento assim, muito triste politicamente, por razões que a gente conhece. Mas, enfim. Então, essa é uma questão. E ela é urgente. É preciso defender a Gabi, o direito de expressão dela e de todo mundo, porque essa é uma questão geral, né? E desencadear o movimento de São Paulo, inclusive, para rever isso é absurdo. O segundo documento e o segundo movimento é no sentido de defender a legitimidade de um projeto da escola, né? E dos próprios méritos desse projeto em específico, naquilo que ele já conseguiu, tá certo? Mas que essa é uma questão também da maior importância, tá certo? Eu gostaria de contribuir mais nesse. O outro, a gente precisa ver, junto com a Vanessa, tá certo? Como fortalecer no plano jurídico, né? Para superar essa vergonha. Essa é uma vergonha, esse é um negócio terrível. Tá bom. Um abraço. Obrigado. Bianca. Bianca, você se encontra na reunião? Helder, se você quiser falar, Bianca parece que não está presente. Bianca, quando você quiser falar, pode... Alô? Tá me ouvindo? Consegui. Alô? Bom dia. Eu não sou da área pedagógica, mas durante algum tempo eu escrevo bastante sobre isso. Sou uma curiosa, eu digo que eu sou uma curiosa da Shopee. E pegando um pouco de tudo que vocês leram, eu tenho algumas curiosidades, que não sei se nesse momento podem me sanar, porque eu escrevi até lá, para mim a Fabi merecia um prêmio, um reconhecimento por todo o trabalho que ela desenvolveu. É inadmissível num ano que nós estamos, no século que nós estamos, numa era que nós estamos, a gente prejudicar projetos que vêm fazer o bem, né? Uma vez eu aprendi com o professor Pacheco que a gente tem que brincar com as cores. Eu peguei isso aí um pouco da fala do Helder, né? Que a gente tem que sempre mostrar o nosso lado indignado com amor, sem vingança, mas sendo pessoas incisivas e exigindo aquilo que é o do direito de toda criança, o que ela merece, né? Está fundamentado não só na nossa Constituição, mas nas leis fundamentais internacionais que o Brasil é signatário. Eu já passei por uma situação um pouco parecida com a Fabi. Alguns anos atrás, eu tive polícia na minha porta em Portugal, porque eu enfrentei um sistema sozinho. Eu sei o que é horror, né? Eu tive a Fabi de perder o emprego e meu filho ir todos os dias para a escola dentro de um camburão, né? Então, eu fui um pouco covarde e saí fora disso, né? Me senti sozinha. Hoje eu posso dizer que eu estou um pouco mais forte para ajudar no que eu puder a Fabi.
O que eu gostaria, minha curiosidade, é saber sobre essas famílias, porque aqui eu acredito, tenho fé, tenho energia, sinto que a Fabi vai conseguir, e isso da Fabi vir é uma forma da gente se unir e a gente criar, derrubar, né, por tudo que as pessoas falaram aqui, abrir, eu não sei se juridicamente eu estou usando a palavra correta, esse procedente na lei, né, essa abertura para que outras pessoas também possam se beneficiar disso. Essas famílias, elas que foram impactadas por esse projeto, que são elas que merecem ter projetos de vida, de objetivo, enfim, todas essas coisas que nós lutamos. Essas famílias têm contato com elas, elas têm testemunho delas, o resultado, algum pai, uma mãe, é essa curiosidade que eu queria, porque eu acho que isso é importante. Eu não sei se é possível levar isso, mas fica aí também, eu acho que tem pessoas aqui, a Fabi merece prêmios, merece reconhecimento de toda a comunidade, entre aspas, eu brinco, né, dos doutores, das universidades, isso que é um apelo e essa curiosidade que eu tenho. E obrigada. Helder. Seus queridos aí, Fabiana, eu acho que a gente precisa celebrar também o seu trabalho. Eu acho que é o momento de mostrar o portfólio, a gente poder falar sobre ele, mostrar os pontos, sobretudo, de construção de comunidade, que é um remar contra a maré, ainda na organização educacional brasileira, mundial também, né? E pensar em alguns dispositivos, né? Ou seja, essa apresentação, chamar a família para falar, chamar parceiros, publicizar isso. Eu quero ver isso também. Assim, acho que isso fortaleceria o nosso trabalho. Não vamos pensar só na questão da jurídica, não, porque acho que vai ser fácil. Tá? Eu estou lendo aqui sobre a hierarquia normativa de Hans Kelsen, estou aprendendo um pouquinho, viu, Vanessa, sobre a linguagem jurídica aí. Estou gostando do assunto e estou achando que a gente tem muitos argumentos, não só para te defender, mas também para atacar. Para atacar, inclusive. Mas eu não quero entrar nessa seara. Eu estou querendo entrar na comunidade. Então, acho que mostrar esse portfólio, poder falar dele, publicizar, de criar alguma coisa, uns shorts, curtas-metragens, até mesmo, ou seja, algumas produções aí que visibilize o nosso trabalho por meio de você, Fábio. Outra coisa é uma moção pública. É isso que eu falei, eu acho que o dispositivo seria uma moção pública, uma assembleia internacional também, João e Fabi, vocês estão juntos aí. Por que a gente não cria uma assembleia geral aí, mostrando o trabalho, convida colegas, convida famílias também. E acho que o Gregory falou aí também, tem que ficar bem vivo aí, que é chamar os sindicatos que nos representam para se posicionar em relação à sua questão. Tá? Essa moção aí do Gregory, acho que vai ser de grande valia também. Eu agradeço aí as mãos aí dadas, né, para resolver essa questão, Fabinho. Eu acho que vai ser um aprendizado para todos nós. Vai precisar desse documento. Acho que esse documento não vai servir só para você, vai servir algo para fundamentar também as nossas ações para daqui adiante. Bianca, você vai se colocar? Você está com a mãozinha levantada ou você não baixou? Acredito que ela foi sem querer. Então, vê se gostariam de fazer mais alguma colocação. Normalmente a formação ela vai até o meio-dia do Brasil. E como hoje está voltada a essa construção com o amigo Zé, perguntar se vocês teriam mais alguma colocação, algum ponto. Que não é possível tempo para fazer a construção da formação hoje. Bom, queria primeiro agradecer, né, esse espaço aberto em favor dessa causa, que é todo um sistema, né, mobilizado aí, uma legislação autoritária e toda uma burocracia em torno da defesa de uma autoridade, né? As palavras do Rogério são muito animadoras, né, para a gente entender o que a gente está enfrentando. Acredito que seja o momento da gente pegar o texto como está e arrumá-lo, ou seja, dar uma penteada nele. Eu queria fazer um copy-desk ali para depois compartilhar.
E também uma etapa importante que a Fabi pode nos ajudar é essa articulação com a defesa, como ela vai ser apresentada, a defesa formal, como a Vanessa explicou. E importante que esse coletivo, todas as pessoas que se disponibilizaram, possam ser comunicadas depois sobre a leitura e sobre as maneiras de participar, como o João falou, nos núcleos de atividade, sindicato, imprensa, redes sociais, tudo isso que a gente quer mobilizar, que já foi lembrado aqui. Aproveitando essa fala do Mauro, eu e a Zizi estaremos apresentando nossos trabalhos de comunidade de aprendizagens, eu em Minas Gerais, Zizi no MT, para falar de nossas parcerias. Né? É uma questão, nosso foco aí vai ser um trabalho de um ciclo, ações dispositivas em relação às questões ambientais, à emergência climática, e apresentaremos também um livro do Lauro de Oliveira Lima, né, Dinâmicas de Grupo. Nessa quinta-feira agora eu vou enviar a divulgação e eu vou fazer questão de fazer uma menção à Fabi e à Fabi. Então, depois você me apresenta um pouquinho, eu vou entrar até naquele grupo já, as informações básicas para falar sobre essa necessidade de solidariedade e de fortalecimento do grupo aqui para a gente superar essa questão, tá bom? Eu vou enviar a divulgação desse evento para vocês, é um evento de extensão do projeto Quintal para o Mundo, da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu faço parte, tá bom? Um abraço para todas e todos, obrigado. Fabi, uma força grande, espero que dê tudo certo, né? Vamos construindo. Então, estamos fechando por hoje. Um grande abraço a todos, a todas. Até o nosso próximo encontro. Gratidão, Zizi, gratidão imensa. Abraço. Tchau, gente. Um grande abraço a todos.